Bem-vindos a mais uma capacitação. Hoje nós vamos para os Estados Unidos, vamos para Orlando, vamos ver como é que está funcionando a Disney. A Disney reabriu agora, recentemente, então tem muitas novidades. Com certeza a gente vai aproveitar bastante. Quem está conosco hoje é o Luiz, ele é da North America, nosso parceiro lá nos Estados Unidos, em Orlando, e eu tenho certeza que ele tem muitas novidades bem interessantes para a gente. A gente mais do que nunca tem que aproveitar as super ofertas que temos recebido por parte das companhias aéreas e temos lançado alguns produtos nessa linha. Então, aproveitem essa capacitação. Lembrando sempre, nós temos um chat aí ao lado de vocês podem colocar as perguntas, nosso pessoal que acompanha pode responder na hora, ou então no final a gente faz um ping-pong com o Luiz. Ou então, nossos executivos responderão a vocês na sequência. Lembrando ainda de reforçar o que o Thomas pediu, para desligarem o microfone e a câmera, para que a capacitação a imagem fique em melhor qualidade para todos. E lembrando ainda de que nós estamos transmitindo simultaneamente pelo Facebook e que essa capacitação fica arquivada lá no nosso canal de YouTube da Mondiale. Então, quando você entrar lá, aproveite para dar um cliquezinho lá de curtiu, dá um joinha lá para gente e aproveitem e sigam a Mondiale também lá no Facebook, porque no Instagram, perdão. No Insta, gente, estou falando demais. Não só no Insta, mas eu queria dizer mesmo, no YouTube. Pode seguir em todas as mídias sociais, mas no YouTube a gente vai começar a colocar algumas coisas bem interessantes lá, além das capacitações que já estão lá de arquivado, a gente vai começar a mandar algumas informações de última hora. Então, ativem o sininho lá para você receber algo urgente ou algo relevante que a gente queira mandar para você, você já vai abrir na sua tela. Então, dê um joinha e ative o sininho para notificação no canal de YouTube da Mondiale, ok? Luiz, é com você, pode seguir. Boa tarde, Edson. Boa tarde, equipe Ancoradouro, Mondiale. Tenho a satisfação de estar com vocês aqui mais uma vez. A última vez que nos vimos foi em dezembro, né? Uma série aí de treinamento Disney Cruise Line. Estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar com todos vocês que estão nos ouvindo. Espero poder trazer alguns insights para vocês aí, que motivem vocês e que realmente façam vocês entender que 2020 ainda tem muita coisa para acontecer, tá? Como eu gosto de fazer em todo o treinamento, embora online, eu faço isso também pessoalmente, mas eu queria deixar um post que eu coloquei hoje pela manhã no meu Instagram, e eu queria deixar para vocês todos que estão nos ouvindo. Preste muita atenção, você agente de viagem, você que trabalha no turismo, operador. Diz assim a frase: de certo modo, eu não posso acreditar que existem alturas que não podem ser escaladas por um homem que conhece o segredo de transformar sonhos em realidade. Esse segredo especial, parece-me, pode ser resumido em 4 Cs. O C da curiosidade, o C da confiança, o C da coragem e o C da constância. Quem disse isso foi nada mais, nada menos que o Walt Disney. E eu confirmo essas palavras do Walt Disney dizendo o seguinte: quando ouvir falar que 2020 já era, lembre-se que um jogo só termina quando o juiz apita o final. Na vida temos um grande juiz e enquanto ele não apitar, você pode continuar a jogar. E faça isso com toda a sua força e terá chances de vencer, tá bom? Nós iniciamos assim o nosso treinamento. Eu espero que você se envolva com a magia, que você realmente deixe a magia te tocar. Nós vamos passar aqui um vídeo. Espero que ele está dando um pequeno erro aqui.
O vídeo tá sem som, Luiz. Puxa vida. Eu não consigo mexer aqui agora. Coloquei compartilhar som. Mas qualquer coisa eu coloco. Me envia o vídeo que eu coloco para os clientes e eu envio para eles depois. Vamos ver, no vamos YouTube. terminar ele e a gente depois você depois manda compartilha ele com o vídeo. Isso, exatamente. Tá bom, sem problema. Eu não sei o que tá, porque tem mais um vídeo, depois eu tento arrumar aqui no decorrer da apresentação, tá? Ele está com um pequeno delay aqui, eu estou tentando corrigir. Ele não tá indo em diante o meu PowerPoint. Já sei, vamos lá. É só uma introdução para que você possa ter uma ideia, né, e rever um pouco da magia, né? Nosso papo hoje, pessoal, nós vamos falar rapidamente sobre os ingressos, reservas, hotéis, Disney, plano de refeição, promoções e os novos procedimentos, tá? Então, só para refrescar a memória da maioria aí, nós estamos falando do maior atrativo da Flórida, né? Nós estamos falando de um complexo que representa hoje quase o tamanho de Campinas, né? Nós estamos falando de 32 quilômetros de distância do aeroporto, 11 dos principais pontos de atrações e compras de Orlando, 6 quilômetros dos outlets, enfim, nós estamos falando de 4 parques temáticos, 2 aquáticos, a Disney Springs, que é uma área gigantesca de compras e entretenimentos, e 29 resorts, né? A partir do ano passado, eram 28, a partir do ano passado, com a inauguração do Riviera Resort, passou a ser 29 resorts dentro do complexo Disney. Esse mapa dá uma noção, mais ou menos, de como estão situados cada atração, cada parque, né? E cada área de entretenimento, resorts dentro da Disney, tá? E o complexo do ESPN, que é um complexo gigantesco de esportes da Disney, que está abrigando os jogos do NBA de 2020. Foi decidido isso em junho. Todos os jogos da NBA serão realizados, as finais agora, lá na Disney. Tá? Só para revisar, você tem o Magic Kingdom, o Epcot, o Hollywood e o Animal Kingdom. Os parques aquáticos são o Blizzard Beach e o Type Lagoon. A primeira coisa Luiz, que nós vamos... desculpa. Oi? Ah, tá. Agora atualizou. A gente estava na agenda. Agora que atualizou. Desculpa. Eu vou fazendo no meu ritmo, né? Eu tenho que lembrar que tem um delay aí, né? Vou falar mais devagar. Perdão, pessoal. Tranquilo. Eu esqueço, né? Está acostumado no presencial. Estou aprendendo aqui no online como é que é. Bom, estamos todos na tela do aquático, então, né? Sim, sim. Só me ajuda de vez em quando com sim ou não, tá, Edson? Porque aí eu não perco o ritmo aqui, nem vocês. Muito Pode bem. deixar. Os parques aquáticos, por enquanto, eles estão fechados na Disney. O que não ocorre com o aquático da SeaWorld e nem com o Vulcano da Universal, ok? A Disney entendeu, mesmo sabendo e comprovado aí que dentro dos parques aquáticos você não tem o risco da contaminação, né? Por conta da química que é utilizada nas águas, o cloro, tudo isso daí, mas a Disney, por precaução, manteve os parques aquáticos fechados. Pode ser que essa decisão venha a ser mudada. A partir do momento que eu estou falando aqui com vocês, eu quero que vocês entendam o seguinte: pode estar entrando e-mail, pode estar entrando informações novas, como aconteceu semana passada, mas a gente vai tentar passar para vocês o que está mais atual. Tá bom? A primeira coisa para a gente falar, e é importante a gente pensar sobre a questão dos ingressos, né? Antes de eu falar o que está no conteúdo desse PowerPoint, eu queria lembrar vocês o seguinte: os ingressos 2020 estão sendo vendidos pela Universal, pela SeaWorld, pela Disney.
você tem a seguinte situação, você tem uma fronteira que está fechada, né? Então, muita coisa que a gente vai falar, tem alguém que pode pensar, poxa, mas o brasileiro não pode ir, que adianta ficar sabendo de tudo isso. Eu quero dizer para você, a agente de viagem, você precisa saber disso. Porque a Disney reabriu a venda de ingressos, quando eu fiz uma live semana passada, durante a live foi enviado um comunicado da Disney reabrindo a venda de ingressos. Então, por que a Disney está reabrindo os ingressos? Existe uma possibilidade real para todos nós brasileiros, e temos que continuar nessa torcida, de que nós vamos ter as fronteiras abertas a partir de setembro. Essa é a nossa expectativa. Nossa expectativa era agosto, né? O American Airlines tinha anunciado até voos a partir de dia 19, depois essas datas foram modificadas, mas a gente tem essa esperança, tá? Como que funciona a questão hoje dos parques, né? Como que eles estão fazendo os protocolos? Eles estão seguindo todas as normas de OMS e do CDC, que é o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Além disso, eles seguem os parques as normas locais, né? Do Orange, estado do Orange, da Kissimmee, Osceola, e assim vai, né? Esses municípios também possuem algumas regras. O que você precisa entender é que cada empreendimento tem uma característica própria e vai fazer adequações de acordo com as suas necessidades e com o entendimento do teu marketing e no seu setor de segurança, entende? Então, o que nós vamos passar aqui hoje para vocês, o foco maior é em Disney, né? Porque, sem dúvida, a Disney dita o ritmo, né, da retomada em Orlando. Nós começamos essa retomada lá atrás com o City Walk, que foi o primeiro empreendimento a ser aberto, em seguida veio a Disney Springs, depois nós tivemos alguns comércios, parques, né, começando com Universal, SeaWorld, Legoland e Kennedy Space, e por fim a Disney no dia 11 de julho. Bom, eu coloquei que estariam suspensos, né, mas já foram reabertos, é uma notícia muito recente, tá? Nós temos uma questão aí dos clientes, falando de ingressos, né? Dos clientes que compraram antes da pandemia, né? Ou até o começo de junho, quando estava aberta as emissões ainda, e a regra ficou a seguinte: quem comprou até junho e decidiu por não viajar ou ficou impossibilitado por conta da fronteira fechada ou por mesmo receio de fazer a viagem até setembro, outubro, ele tem um prazo aí que estava originalmente até 15 de dezembro para ele utilizar o ingresso 2020, foi prorrogado para até 26 de nove de 2021. Então, você tem as seguintes opções. Você pode prorrogar o seu ingresso para até 26 de nove, ou você pode utilizá-lo dentro desse período que a gente chama aí de novas regras e protocolos, e aí, no caso, o que está acontecendo? Você, no caso de Disney, você só tem uma possibilidade de utilização de ingresso, que é o básico. Você não tem disponível hoje o Hopper nem o Hopper Plus. Então, quem adquiriu os ingressos Hopper ou Hopper Plus, ele vai ter um ressarcimento da diferença, né, desse ingresso que ele comprou, ou ele vai poder adiar essa viagem para 2021, com essa data de até 26 de nove, ok? Ou simplesmente ele vai fazer opção pelo cancelamento e dentro dos padrões com a operadora Mondiale que vocês trabalham, vocês vão fazer a solicitação e os procedimentos normais dentro da Disney. Tá? Então essas são as três possibilidades. O que mudou, né? Hoje, quem está indo para os parques, né, ou quem vai até pelo menos setembro, que é o que a gente está imaginando, eu, pelo meu feeling e de alguns profissionais, nós acreditamos que esses protocolos, eles devam permanecer até pelo menos o final do ano, né, dado ao ritmo que a pandemia vem acontecendo. Então, o que acontece? Você vai seguir obedecendo essas regras e vai usar sempre o ingresso como básico, podendo fazer um único parque por dia. Tá? E esses parques, há um tempo atrás, até antes da pandemia, você poderia comprar, por exemplo, um ingresso básico, o Hopper Plus,
você escolhia a primeira data que você ia para um parque Disney. Necessariamente você não precisava dizer qual era o parque que você ia. Hoje você tem dois processos. Você compra o ingresso, aí você vai fazer inserir esse ingresso no My Disney Experience e depois você vai escolher o parque que você vai, sujeito à disponibilidade daquele parque. O que eu quero dizer é o seguinte: quem compra o ingresso hoje não tem a garantia de estar indo no dia que ele quer no parque. Vai depender se o parque vai estar cheio ou não vai estar cheio, né? Se vai ter disponibilidade. Ele tem que dizer, entrar no calendário de parques da Disney e escolher a data que ele vai no Hollywood, a data que ele vai no Animal, a data que ele vai em qualquer outro parques, né? Então, isso é muito importante, você, agente de viagem, saber orientar o seu cliente, porque é bem possível que você ainda tenha cliente querendo viajar nesses próximos meses, né? E se abrir a fronteira, com certeza nós vamos ter um bom número de brasileiros querendo viajar. Tanto é que nós tivemos, por exemplo, a abertura dos ingressos Disney semana passada e já contabilizamos vendas aí até ontem significativas de famílias e grupos querendo viajar ainda esse ano, a partir de outubro. Tá? Então, isso é um dado importante. Então, Fast Pass, que é um benefício para todos aqueles que têm o ingresso Disney, ele está suspenso por hora. Então, não tem mais aquela coisa de, eu quero uma atração e quero agendar aquela atração. Você não vai conseguir. Esse é um benefício que está por hora suspenso. Ok? Então, isso é uma informação importante que eu queria passar acerca disso. A Mondiale já tem os ingressos 2020 liberados e já tem os ingressos 2021 liberados para vendas. Então, você, agente de viagem, não perca tempo, não dê a informação errada, não desencoraje o teu cliente, mas avalia o perfil do teu cliente corretamente, porque você vai entender o que eu estou dizendo no decorrer da apresentação. Tá? A gente não pode fazer como alguns blogueiros. Não vai agora, porque você vai ter muita atração fechada, você vai ter que ficar de máscara o tempo todo. Não cai nessa, porque, na verdade, existe um protocolo que foi feito que é garantia de segurança para o teu passageiro. E não é só dentro dos parques, é dentro do destino, é dentro dos aeroportos do Brasil, é dentro dos aeroportos dos Estados Unidos. Estou dizendo isso porque a gente está aqui querendo fazer negócio, a gente está aqui querendo buscar alternativas e construir os sonhos dos nossos clientes e fazer o que nós sabemos fazer melhor, né? Realizar esses sonhos. O slide seguinte, eu só passo para vocês aqui o processo de abertura dos resorts Disney. Os resorts da Universal começaram a ser abertos também em junho, né? Então, praticamente todos os resorts da Universal estão abertos, com exceção do Dockside, que ainda parece que tem algumas restrições, mas os hotéis de luxo da Universal todos é abertos e mantiveram os benefícios para os hóspedes, né? Por exemplo, como eles têm o Express, eles têm horas de 30 minutos antes, que eles podem usufruir antes do Vulcano e 1 hora antes do Harry Potter. No caso da Disney, não. Esses benefícios de horas mágicas, eles foram suspensos por enquanto. Os planos de refeições também foram suspensos. Aqui você tem aí, se já está na tua tela, a lista de resorts que abriram a partir do dia 22 de junho, né? E o que é importante, a partir de 2021, a Disney já não oferece mais a Magic Band. Todo o processo dentro dos hotéis, eles vão ser feitos via My Disney Experience, ou comece sua experiência Disney. Isso porque é evitar o contato com a recepção, o contato com os funcionários, tudo vai ser feito de forma online. Tá? Como eu disse, as horas mágicas canceladas, né? Todo o check-in eletrônico, aí o seu cliente, se ele vai fazer um check-in, ele não tem a pulseira para abrir a porta do seu apartamento, ele vai ter dentro do aplicativo um código, e com esse código ele vai conseguir baixar esse código no celular dele e abrir a porta do apartamento dele. Ou seja, ele não tem necessidade de passar na recepção, de ter contato com um funcionário Disney. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Tá? As reservas que estavam canceladas, por exemplo, as reservas de restaurantes foram reabertas
sexta-feira passada, acho que na quinta-feira passada, pela Disney. Então, você já consegue fazer reserva de restaurante como o Beer Guest, né, que é muito disputado. Alguns restaurantes, por exemplo, que tem um café com personagem, estão suspensos, mantendo apenas a segunda informações recente da Disney, o Riviera Resort com o café com personagem. Mas não vai ser o café com personagem tradicional que nós conhecemos, onde você tem um personagem indo na tua mesa, interagindo com a criança, com a família e tal. Esse contato não será possível. O que nós estamos entendendo é que eles estão preparando uma maneira dos personagens estarem no restaurante, mas com distanciamento, né, dos hóspedes. Assim como está acontecendo nos parques. Nós vamos mostrar aqui a lista de restrições e novos protocolos para vocês. Tá? Então, isso aqui é uma outra lista que mostra a sequência de abertura, né? 10 de julho, começou quinta-feira passada, sexta-feira passada, 29 de julho, 12 de agosto, 24 de agosto, até 14 de outubro, são a lista dos resorts que completam a reabertura da Disney, ok? Então, isso é muito importante para vocês na hora que você for fazer a reserva para o teu passageiro. Então, ou seja, ficar hoje dentro de uma experiência dentro da Disney acaba até sendo um momento significativo e um benefício que, de certa forma, também você vai aumentar um pouco a experiência do seu cliente, né? Já que ele não vai poder pular de parque, já que ele vai ter menos interação com os personagens. Nós temos algumas restrições que eu vou passar agora para vocês, e aí você vai avaliar como é importante você agregar a experiência para o teu passageiro na viagem dele para Disney, ok? O que nós precisamos saber sobre esses protocolos, eu já disse sobre o MS, já falei sobre o CDC, tá? E um número que eu consegui puxar da Disney, que os parques normalmente não falam, né, a redução que teriam, a Disney nos informou que 50% da capacidade está sendo reduzida nos parques. Tá? Isso deve eventualmente estar acontecendo com SeaWorld e também com a Universal. Outro ponto principal aqui que eu queria falar para vocês é que a questão do agendamento que você tem que fazer para o parque da Disney, igualmente você tem que fazer para o SeaWorld, igualmente você tem que fazer para a Universal. A Universal, em início da sua reabertura, ela não colocou a necessidade de agendamento, mas recentemente a informação que nos chega é que ela aplicou também a necessidade de agendamento para o dia que você for ao parque, ok? Possivelmente por conta da própria experiência dos primeiros dias com a frequência do parque, ok? Pontos principais dos novos procedimentos. Está tudo bem aí, Edson? Tudo, tá tudo certo. Então tá. Tem um tempinho para sua avó chegar também. Estou falando muito rápido, Edson? Não, tá bem, querido. Então tá, só me ajuda porque aqui eu só estou vendo o meu telão, tá? Tá certo. Bom, primeiro ponto que a gente tem aí de novos procedimentos, aqui já está acontecendo, isso não vai ser dificuldade para nenhuma família, que todos têm que ter o uso de máscara, né? Eu sugiro aqui, né, a gente conversando com a Disney, sempre sugere que leve uma máscara a mais, mesmo que alguém diga para você que você tem a máscara para comprar nas lojas, você vai comprar uma máscara que você certamente vai ter um pequeno transtorno, perca de tempo, então melhor que você vá com pelo menos 2 máscaras, que eventualmente você pode sentir necessidade de trocar, ou pode molhar, sujar, qualquer coisa assim, tá? E esse é um dado importante, um aviso importante para todos que estão nos ouvindo. As crianças, a partir de 2 anos, devem utilizar, e a utilização das máscaras, né, é durante todo o período que ela estiver no parque. Agora, o que é importante, quando eu falo lá que você não pode desencorajar um viajante, tá? Primeiro, você tem a área de relax dentro dos parques, que aquela pessoa como eu, minha esposa, a gente não gosta de ficar de máscara. Então, quando a gente sai, a gente tem que uma hora sair do ambiente, um pouco para respirar, a gente não se dá bem com esse negócio da máscara. E tem muita gente que é assim, e tem crianças que não aguentam também, às vezes, ficar com a máscara. Então, você tem áreas no parque que você vai poder relaxar, respirar sem a máscara, essa coisa toda. Isso na Universal, no SeaWorld, na Disney, tá? Agora, um dado importante, né? Medição de temperatura, né? Com 38 graus
ou mais, você não entra no parque. Agora, um dado importante é que não é apenas você que não entra quem está com você também. Tá? Então, como é comum na Disney, na Universal, eles não separam as famílias. Então, se você está lá com seu filho, sua esposa, né, e a sua esposa apresenta 38 graus, vocês estão entrando junto no parque, os 3 voltam, né? Os 3 ficam impedidos de entrar no parque. Isso vale também para grupos. Então, quem trabalha com grupo, por exemplo, tem que tomar esse cuidado e avisar. Se quem tem grupos para outubro e mantiver os grupos, é possível que as regras estejam ainda vigorando, esse cuidado de, na hora de entrar no parque, não ter essa identificação e correr o risco de alguém não poder entrar. Álcool gel por toda o parque espalhado, pontos para você lavar as mãos, né, desinfectar as mãos, isso é muito importante. Outra coisa muito importante dentro da Disney é que a rotina de higienização nos parques, a limpeza de banheiro, tudo é feito com uma frequência muito maior, com muito mais cuidado, né? E com muito mais detalhes. Tá? Então, isso tudo dá uma segurança também para vocês. Da mesma forma, não só no parque, mas também nos transportes da Disney, que nós vamos falar um pouquinho como que está funcionando, né? Essa questão do distanciamento nos transportes. Vou falar no slide mais para frente. Então, aí você tem distanciamento, filas, famílias ficam juntas, e essas distanciamentos, elas acontecem desde a entrada no estacionamento, onde você tem as filas de carros, né, intercalando, ou seja, uma fila que não tem contato com outra. A questão do carro atrás é normal, porque você tem um distanciamento do próprio tamanho do carro, você acaba tendo um distanciamento de mais de 2 metros, né? Então, nas laterais vai ter intercalação dos carros. Isso acontecendo em todos os parques. E outra coisa é, quando você entra no transporte, você pega, por exemplo, um monorail, você tem 5 bancos disponíveis, vai eliminar como está acontecendo em alguns restaurantes do Brasil, e lá na Disney também, os restaurantes com distanciamento. No transporte acontece a mesma coisa, as famílias sentam juntas, né? Se você pegar o ferry boat, por exemplo, você vai ver que os bancos estão eliminados, não pode sentar nos bancos, apenas em pé, e com um grupo de até 5 pessoas. Então, se você está em 2, você vai ficar naquele grupinho lá de 5, demarcado no chão, e assim por diante. Isso é um distanciamento que é importante, né? Algumas atrações não estão funcionando, aí o pessoal que é da riqueza de detalhes vai me perguntar quais são as atrações. Eu posso dizer para você que a maior parte aí, vamos dizer, está funcionando, mas tudo que aglomera, por exemplo, o show, a Bela e a Fera, fogos, né, estão suspensos. Aquelas atrações, algumas delas, por exemplo, onde você tem a fila, que você é muito estreita e você tem também um ambiente muito fechado, algumas delas estão fechadas. Mas se você pegar, por exemplo, o Safari no Animal Kingdom, o que eles fizeram? Eles colocaram o acrílico no caminhão, né, que transporta as pessoas. E cada um daquela fileira de banco, apenas uma família, uma pessoa ou um grupo. Né? E aí você tem um acrílico que separa um do outro. Então, isso daí é uma solução bem prática, bem interessante. Tá? Mas você vai pegar, por exemplo, algumas atrações que não vão estar funcionando. Mas, como me perguntaram, o Avatar está funcionando? Está funcionando. O Splash Mountain está funcionando. Os 7 Anões está funcionando. Tá? Mas teve gente que foi no primeiro dia e os 7 Anões não estava funcionando, mas estava no programa da Disney para funcionar. Porque às vezes é um problema técnico que acontece com a atração e é suspenso. E pode acontecer de uma atração estar funcionando normalmente e, por ordem das observações que eles fazem durante o funcionamento, entender que é melhor fechar aquela atração, tá? Então, não dá para a gente precisar para vocês todas as atrações, tá? Como eu disse, não haverá queima de fogos, não haverá essa possibilidade de contato. Inclusive, algumas inaugurações que eu vou contar para vocês aqui estão, obviamente, suspensas. Mas você tem aí a parada acontecendo normalmente. Eu mandei até um vídeo agora há pouco
o Marcos Tama, que foi um vídeo que eu recebi de um funcionário agora da Norte América, esteve lá ontem, né, vendo a parada, e interessante, o que eles fizeram? Eles mantiveram algumas paradas, e você tem a distância do Mickey e a Minnie em cima, por exemplo, eles se mantêm uma distância de pelo menos 3 a 4 metros. Se tinha 10 pessoas embaixo, ficam apenas 5. Né? Então, essa coisa para não tirar o brilho total do parque e impedir que as pessoas vejam os personagens e tal. E eles criaram também algumas outras áreas, como fez a Universal, que colocou palcos, né, e um cordão que separa, e as pessoas chegam até 3 metros e conseguem fazer uma selfie com os personagens, sem problema nenhum. E uma solução muito bacana. E na Disney, o que eles fizeram? Além de eles manterem a parada, eles fizeram algumas áreas novas onde os personagens aparecem. E no lago, por exemplo. Né? Então, você vê o Tico e Teco lá numa barca, fazendo sinais, fazendo uma interação, dentro de uma distância normais. Uma coisa interessante que você vê também, você vê, por exemplo, a Valente passando na parada. Você vai observar que a Valente, ela está sem máscara, tá? O personagem normal, mas as pessoas que estão acompanhando o carro embaixo, elas estão com máscaras, porque elas não estão de fantasias, né? E são apenas aqueles figuras decorativas que acompanham o carro de máscara, tá? E as pessoas com a distância normal deles, tá? Enfim, sessão por personagem também, muitos de vocês já sabem, acompanham aí pelas redes sociais, também estão suspensos. Você não vai ter como fazer aquelas fotos muito perto do seu personagem favorito. Aqui, para curiosidade de vocês, é uma campanha que a Disney lançou dos procedimentos e usando a família Incríveis, né? A Edna aí, para falar do uso da máscara, o gelado da temperatura. Aí depois você vai ter o mulher elástico de distanciamento e o flecha com a parte de lavagem das mãos, né? Manter sempre as mãos limpas. Tá? Aqui tem um ponto muito bacana que eu estou disponibilizando em primeira mão. É a primeira operadora que recebe esse documento aqui. Eu recebi isso esses dias da Disney. Que aqui é uma dica técnica para você, agente de viagem, como o processo de recuperação de uma venda, né? Quando você começa a conversar com o seu cliente, né? Modificação de reembolso, os passos que você dá, que não dá para a gente detalhar muito para você, mas você seguindo esses passos, você vai conseguir encontrar a melhor solução para o teu passageiro. Tá? Então, você vai pegar a reserva dele, lembre-se da nossa campanha aqui no Brasil, né? Não cancele, remarque. É essa a ideia. Incentive o seu cliente a remarcar, incentive o seu cliente a manter o sonho vivo no coração e na mente dele. Tá? Então, o processo de recuperação de uma venda, ele é muito interessante. Então, você vai conversar com o seu cliente, vai abrir as possibilidades, né? Vai checar as disponibilidades Disney, vai remarcar cada item com ele, e se caso ele não queira remarcar para esse ano, você vai entrar no processo para o ano de 2021. Tá? Então, aqui tem um passo a passo, isso vai estar disponibilizado para vocês pela Mondiale. Vocês podem solicitar para a equipe de promoção deles, esse documento já está com eles, e eles podem mandar só essa parte para vocês, que é uma dica que a Disney está dando de como você recuperar a sua venda. Caso o cliente insiste que não queira nem mais viajar, você tem um caminho mais rápido aí em cima que você vai fazer, tá? Mas é uma ideia de dar um apoio a mais para você que tem dúvidas sobre os ingressos, sobre a reserva de hotéis, tá? Lembrando que, além desse processo técnico, vocês não, por favor, não passem essa informação, esse documento para o cliente final. Isso é um documento para o profissional, tá? Que é um treinamento para você entender como passo a passo você pode salvar uma venda que eventualmente possa estar tendo a intenção de cancelamento, ok? Aqui é a ferramenta que o seu cliente vai usar e vai ter que aprender de todas as formas, não só com a Disney Experience, mas também com o aplicativo da Universal e do SeaWorld. Quanto mais tecnologia, e você precisa dominar a agente de viagem, porque o seu cliente não vai ter êxito se ele não
souber mexer nessas ferramentas. Então, o que eu sugiro para vocês? Quando a gente pergunta num treinamento pessoal, quem conhece mais Disney XP, mais de 60% nunca instalou no seu celular. O meu desafio para você é que você tire até o Facebook do teu celular, por pelo menos 1, 2 dias, o Instagram, se for o caso, e baixe esse aplicativo, navegue, experimente, se cadastre, veja como funciona. É onde o seu cliente tem todas as informações, funcionamento dos parques, atrações fechadas, atrações em manutenção, tempo de fila, né? Como que ele faz uma reserva no restaurante, como que ele faz o login dele do hotel, como ele faz o login do seu ingresso, tá? E depois disso eles criaram uma outra ferramenta que chama Disney Park Pass, que quando você faz o login, linka o seu ingresso, depois de linkar o seu ingresso no My Disney Experience, você tem que linkar, fazer a reserva do seu dia que você quer ir ao parque, tá? Algumas agências costumam usar isso como um serviço, um plus, né, para apoiar o seu passageiro, tá? Mas é importante que você ensine o seu passageiro a utilizar a ferramenta. Então, depois de fazer esse passo, de identificar o registro dele de hotel e de ingresso, ele vai validar, vincular esses ingressos no My Disney Experience. Depois ele vai fazer o agendamento do parque. Feito o agendamento do parque, ele vai checar a informação final de que está ali o ingresso dele para aquele dia de parque, e aí sim ele pode dar por efetuada a reserva e a garantia que ele vai poder entrar no parque naquele dia. Um dado muito importante, segundo informações da Disney, mesmo hoje que a gente tem, isso não chegou para ninguém ainda, né? Não vi nenhum blogueiro pegar alguma cena dessa, pelo menos do dia 11 para cá. Mas qualquer pessoa que chegar no parque, tem um passe anual, membro da Disney, e chegar no parque porque ele tem um ingresso anual dele, ele não entra se ele não fez o agendamento, entende? Então, durante o período que estavam fechadas reservas e vendas para o Brasil, a Disney estava adequando todos os seus passes anuais e todos os seus reservas de hotéis, quem já tinha os ingressos comprados e quem é membro vacation, ok? Então, isso é muito importante. A partir de agora, sempre observar que sem o My Disney Experience, o seu cliente não consegue dinamizar e fazer funcionar a reserva dele e o agendamento dele. Perfeito, pessoal? Se tiverem perguntas, vocês podem me interromper, Edson, a hora que você quiser, tá? Tudo bem por aí, Edson? Caiu o meu fone aqui. Não, tá aqui. Oi, querido. Agora eu te ouvi. Tá tudo bem por aí? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo, pode ficar tranquilo. Então tá, se tiver bom. Qualquer coisa eu alguma questão aí foi levantada por alguém? Tem no chat e tem depois a gente pode continuar. Então tá, você quer fazer no final, né? Melhor, Isso, né? É melhor. Perfeito, tá bom, eu vou seguir. Eu vou tentar ver se eu consigo colocar o som, compartilhar novamente a tela. Posso tentar? Pode. Vou ver aqui o que está acontecendo com o compartilhamento de tela. Se não tiver o som, tirou agora. Tirou o compartilhamento. Não tem problema não, porque na apresentação no YouTube, ela vai entrar o som normal, sem problema nenhum. Então, você pode passar depois para o Thomas e ajustar com ele. Tá legal. Ele sai, ó. Eu clico com som. Agora vamos ver se vai com som. Tá aí a tela? Tá sim. Então vamos lá. Eu vou passar 2 vídeos, pessoal, que resume tudo isso que eu falei para vocês, tá? Estamos ansiosos para recebê-la de volta ao Walt Disney World Resort. Ao reabrirmos nossos parques e para gerenciar sua capacidade,
estamos introduzindo um novo sistema de reserva para os parques temáticos. Para visitar um parque, cada membro do seu grupo de viagem de 3 anos ou mais deve ter um ingresso válido e uma reserva para o mesmo parque para a mesma data. Antes de fazer sua reserva para os parques, siga alguns passos importantes. Primeiro, crie uma conta Disney ou acesse uma conta já existente. Você pode criar sua conta Disney online acessando comecesuaexperienciadisney.com. Então, confirme que o ingresso para o parque de cada pessoa de seu grupo de viagem esteja vinculado à sua conta Disney. Se você for se hospedar no Walt Disney World, confirme que sua reserva para o Hotel Resort Disney também esteja vinculada à sua conta do My Disney Experience. Agora, você já está pronto para fazer suas reservas para os parques. Primeiro, crie seu grupo de viagem selecionando pessoas da sua lista de família e amigos. Então, selecione a data que gostaria de visitar o parque. Aqui, você pode selecionar o parque que gostaria de visitar. E agora, selecione o horário. Você pode entrar no parque reservado a qualquer momento entre o horário de abertura e fechamento do parque. Finalmente, revise os detalhes da sua reserva e confirme. Repita esses passos para cada dia em que deseja visitar um parque. Suas reservas para os parques podem ser visualizadas na seção Meus Planos do My Disney Experience. E tudo pronto! Estamos ansiosos para vê-los em breve no Walt Disney World Resort. Com o bem-estar de nossos visitantes e funcionários Disney sendo nossa prioridade, estamos ansiosos para recebê-los de volta ao Walt Disney World Resort. Estamos implementando uma série de novas medidas, incluindo um sistema de reserva para os parques, verificação de temperatura e proteções faciais. A capacidade dos parques será gerenciada por um novo sistema de reserva, o Disney Park Pass. Para entrar em um parque, é necessário ter um ingresso válido e uma reserva para o parque para o mesmo parque para a mesma data. Ao vincular seu ingresso à sua conta Disney, você já pode começar a fazer reservas para os parques online pelo site comecesuaexperienciadisney.com. Antes de entrar, visitantes serão submetidos a uma verificação de temperatura com termômetros sem contato. Se você ou qualquer um do seu grupo tiver temperatura de 38 graus Celsius ou superior, seu grupo não poderá entrar. Todos os visitantes com 2 anos ou mais e os funcionários Disney devem usar uma proteção facial adequada. Por favor, traga sua própria proteção facial e use-a o tempo todo, exceto durante refeições ou nas piscinas. Para cumprir com a orientação de distanciamento físico, estaremos limitando o número de visitantes a qualquer momento. Siga as marcações no chão e barreiras físicas instaladas para ajudar a todos a transitar de maneira responsável pela propriedade. Nós implementamos procedimentos de limpeza aprimorados e teremos estações de higienização e lavagem das mãos disponíveis para visitantes e funcionários Disney. Por favor, certifique-se de usá-las com frequência. O aplicativo My Disney Experience vai ser essencial para aproveitar o máximo da magia. Use seu dispositivo móvel para pagamentos sem contato e o aplicativo My Disney Experience para pedidos de refeições e muito mais. Estamos ansiosos para vê-los em breve no Walt Disney World Resort. Muito bem, Edson. Tudo bem com o vídeo? Ficou ótimo. Deu tudo certinho. Então tá, ótimo. Excelente. É só para resumir tudo que eu falei, mas quando a gente vê ilustração da própria Disney, ajuda a memorizar mais, tá? Só para dizer para vocês que a gente vai chegando no final, eu passo rapidamente para vocês as pequenas novidades, né? A Disney vai completar aí para o ano que vem 50 anos. Ontem eu assisti de novo, né? O UOL antes do Mickey, por conta de uns exercícios que eu tenho que fazer aí para frente. E é demais, pessoal, pensar nessa magia, né? O castelo foi reformado, né? Foi pintado com essas novas cores que você vê. Isso está bastante difundido aí na mídia. Uma coisa para você saber como ficou. Os projetos continuam, tá? Como o Tron, que é uma atração que a gente está com expectativa de ser inaugurado ano que vem. Essa montanha-russa fantástica, com parte indoor e outdoor. E eu tenho certeza que já é um sucesso, né? Em Xangai. Tenho certeza que vai ser também em Orlando. A atração Ratatouille estava prevista agora para o verão, já para inaugurar agora em julho. Nós não temos informação de que ela será reinaugurada, vai ser, quer dizer, inaugurada. Essa atração já existe na Disney
Paris, que inclusive reabriu ontem, né? Foi muito interessante, até esteve na mídia aberta. Guardiões da Galáxia, né? Que está previsto também, sem data para o ano que vem. A Disney está investindo muito nos super-heróis da Marvel, né? Além do Star Wars. Isso é muito interessante para você saber que os parques vão ficar ainda mais atrativos e mais interessantes. A queima de fogos também prevista, Harmonious, que era a nova configuração de queima de fogos do Epcot, prevista para esse verão, está suspenso, pelas razões que todos já vimos. Star Wars Galaxy Edge está funcionando no Hollywood Studio, né? Essa é a maior atração hoje dos parques da Disney, e com a fila virtual, e os hóspedes têm preferência aí com horários de 3 horários que eles podem marcar a fila virtual para eles fazerem a reserva. E é uma coisa que vai acontecer muito agora nos parques, as maiores atrações vão ter filas virtuais. Tá? Então, isso também, mais uma vez, o cliente precisa estar conectado no My Disney Experience. Né? O Mickey and Minnie Runway Highway, eles já foi inaugurado no dia 4/3 e está aberta nesse momento. Foi aberto ontem, dia 15, e está funcionando essa atração. Então vejam vocês que tem novidades nos parques, tem o que o seu cliente apreciar e se divertir e conhecer coisas novas, mesmo ele que já conhece o destino. Muito em breve nós vamos ouvir muito isso, né? Todos os personagens da Marvel, Vingadores, Homem-Aranha, todos esses personagens vão estar chegando nos parques da Disney. Isso é uma coisa que vai acontecer a partir de 2021, ok? Começa a sua experiência Disney. Já falei, a Disney Spring teve a novidade do ano passado do NBA Experience. Não sabemos nesse momento que ele está fechado. O Cirque du Soleil fechado no momento, mas previsto para abril, provavelmente já inaugura na sequência da normalização, tá? Aqui é um itinerário sugerido pela Disney, que eu creio que, e aí é o Boris Norte América que está falando para vocês, que você vai ter que repensar para o seu cliente, né, conforme o comportamento do cliente com as novas regras e para o ano que vem, como que as coisas vão estar funcionando. Talvez essa sugestão da Disney você tenha que repensar, talvez manter apenas 4 dias de parque, diminuir alguma ou outra atividade. Para quê? Para que o seu cliente ele vai pensar muito agora na segurança, talvez as viagens sejam com menos tempo, mas você tem que replanejar os itinerários do seu cliente. Esse aqui é um itinerário que nós consideramos como ideal para conhecer o Complexo Disney, tá? Mas que eu deixo aberto para cada um de vocês avaliar o perfil do seu cliente e o que se adequa melhor para ele, ok? Fast Pass, como eu disse, é um benefício para quem tem ingresso Disney, está suspenso. Você tem a novidade do Star Wars, prevista para o ano que vem. Não temos notícia de que foi adiado, que foi mudado o calendário, porque mesmo com a pandemia, pode ser que se trabalharam em cima da parte de construção, mas é um hotel magnífico que a Disney vai inaugurar. Já antecipando quem me perguntar onde fica o hotel, ele vai ficar muito próximo do Hollywood Studio, e vai ser um hotel muito exclusivista, onde você vai ter experiências. Você vai poder ficar 2 noites nesse hotel. E você vai praticamente passar o dia no hotel, vivendo várias experiências dentro do hotel, que vai culminar depois com a sua entrada no Star Wars Galaxy Edge, né? Essa é uma das surpresas interessantes que a Disney guarda para o ano que vem, tá? Na parte de transporte, o que é importante você saber? A Disney tem todo um desenvolvimento na parte de transporte com o mais recente Disney Skyliner, que é o teleférico. Está funcionando o teleférico com as restrições. Cada cápsula ali, ela vai abrigar um grupo ou uma família, né? Se tiver 2 casais, se a distância for segura, eles vão poder colocar 2 no máximo, mas tem todo um cuidado. Nos ônibus a mesma coisa, no monorail também, sempre com os cuidados do distanciamento. E aí você tem um dos serviços interessantes criado pela Disney, está suspenso, que é o Disney Uber, por razões óbvias, né?
E os serviços do transporte do aeroporto para quem é o hóspede da Disney ou para os navios, que estão suspensos os navios, tá? Só aproveitando o gancho aqui, os navios estão suspensos até setembro, a Europa volta em outubro, pelo menos teoricamente, e os do Alasca estão suspensos até o mês de dezembro. Agora, um dado importante, quem compra o Hotel Disney, ele tem direito ao transporte do aeroporto de Orlando para o hotel. Então, os serviços de bagagem estão suspensos. Você mesmo vai levar a tua bagagem até o ônibus, né? Antes você chegava com a bagagem ali no QG da Disney e eles pegavam sua bagagem e levavam até o ônibus. Esse serviço está suspenso. Mas mantiveram o serviço, né, para você guardar uma mala, por exemplo, no hotel. Você vai ter ainda aquele setor de malas funcionando e você vai ter serviço no hotel que leva a tua mala até o seu quarto, tá? Mas do aeroporto está suspenso o serviço até o ônibus, ok? Algumas outras novidades são um lanchonete recente, a Beach Cream Soda Shop, que abriu do lado do Pier de Boardwalk. O restaurante Space 220 também já inaugurado, agora foi recente, em março, que é um restaurante dentro do Epcot muito interessante, panorâmico. Sua experiência Disney, você Magic Band continua funcionando normalmente, mas não será mais entregue a partir de 2021 para os hóspedes, ok? Gastronomia, reserva, consultar. Por que consultar? Porque não são todos os restaurantes que estão abertos para reserva. E aí você tem que entrar no Disney Experience e ver quais são os restaurantes disponibilizados para esse evento. E os planos de refeições, quem tinha um plano de refeições foram cancelados, transforma em outro benefício, ou ressarcimento por aquele plano que comprou. E, por enquanto, não estão sendo comercializados. Aliás, pegando o gancho do plano de refeição, você também não tem nenhuma promoção de ingresso por enquanto. Tá? Eu digo isso porque 2018, 2019, a Disney sempre fez uma enxurrada de promoções no verão, baixa temporada, combinando refeições com hospedagem, com ingresso, uma série de modalidades que até confundia muitas pessoas, né, de tantas possibilidades que haviam, né? Enfim, você é agente de viagem, ferramenta Disney para que você fique por dentro de tudo, é o disneyagentdeviagem.com.br, você está careca de saber, né? Mas não custa lembrar, é como você entra no avião, né? Você sabe que tem que ter os procedimentos primeiros, você viaja 10, 20 vezes, mas você tem que ouvir a comissária falar. Então, o Borges está falando para você, entre nesse site, se cadastre, faça os seus treinamentos, procure as informações que você precisa sobre a Disney, tá bom? Você fica super atualizado, você pega imagem para promover tua agência, enfim, e fica antenado, pode acompanhar o seu cliente. É isso. Na Mondiale, nós vendemos experiências e não coisas, e é isso que nós queremos que você venda para o seu passageiro, a experiência. Não tenha medo de persuadir, não tenha medo de ofertar ao seu passageiro, não tenha medo de confrontar e desafiar o seu passageiro a uma experiência riquíssima e que talvez ele nunca experimentou na vida dele, tá bom? Muito obrigado, eu estou aqui à disposição do Edson, de todos vocês, para responder perguntas. O que eu sei, o que eu não sei, eu recorro aos universitários, tá bom? Obrigado.